Qual o índice de prenhez esperado para cada lote de ATF? Existe variação entre os resultados? É de senso comum estimar em 50% a taxa de prenhez por lote cada vez que se faz ATF. Na realidade, esta é uma média de um intervalo que vai, na grande maioria dos casos, entre 40% e 60%. Mas qual o impacto econômico provocado por esta variação? Este será o tema do Pecuária na Ponta do Lápis de hoje. Nos vídeos anteriores, falamos das vantagens da utilização da ATF como ferramenta para melhorar os resultados da atividade de cria. Mas qual seria o valor justo a pagar pela técnica e quanto poderíamos reduzir este custo sem prejuízo no resultado esperado? Muitas são as causas que implicam em resultados tão diversos entre lotes de ATF. O status nutricional das matrizes, mineralização, manejo adequado do rebanho, prevenção de doenças reprodutivas, avaliação correta da condição de ovário e útero através do exame ultrassonográfico para definir o protocolo hormonal para cada categoria, fertilidade do sêmen, habilidade do inseminador. Observemos, por exemplo, os dados reais de um banco de dados da estação reprodutiva de 2018-2019, onde foram realizadas 8.829 inseminações em 6.863 matrizes, divididas em 99 lotes de 12 propriedades. O resultado geral médio por lote foi de 58,1%. A taxa de prenhez por lote variou de 36,2% a 78,2%. Dos 99 lotes, 50 lotes, com 5.147 matrizes no total, obtiveram uma taxa de prenhez entre 40% a 60%. 3 lotes, com 220 matrizes no total, ficaram abaixo de 40% de prenhez. E 46 lotes, com 3.462 matrizes no total, obtiveram uma taxa de prenhez acima de 60%. Foram analisadas 19 variáveis diferentes neste banco de dados. Para demonstrar as variações possíveis, utilizaremos 4 delas. O score de condição corporal, o SCC, que mede a condição nutricional das matrizes e vai de 1 a 5, em que 1 é a matriz muito magra e 5 muito gorda. O score de condição ovariana, que vai de 1 a 3, onde 1 é a melhor condição, ciclando, 2 é a condição intermediária e 3 quando não estão ciclando. Os touros utilizados na inseminação e os inseminadores. Nas matrizes de score de condição corporal 3,5, a taxa foi de 63,1%. Nas de score de condição corporal 3, 61,8%, nas 2,5, 58,7%, nas 2, 46,8% e nas 1,5, 21,8%. Os lotes abaixo de 45% de taxa de prenhez tiveram score de condição corporal médio de 2,1%, enquanto que os lotes acima de 60% tiveram score de condição corporal médio de 3,2%, demonstrando a importância do bom manejo nutricional para a fertilidade. Avaliando o resultado por SO, que é score de condição ovariana, notamos a superioridade em 21,1% no resultado das matrizes em melhor condição ovariana, com 66,3% de taxa de prenhez, em relação às matrizes de pior condição, com 45,2%. Entre os 16 touros analisados, verificamos uma amplitude de 20,6% entre o touro de maior e o de menor taxa de prenhez. Destaque para o touro C, que atingiu 60,2% de prenhez em 1.574 inseminações, e para o touro P, que chegou a 57,2% em 1.030 inseminações. Já entre os inseminadores, houve a variação de 30,4%
entre o inseminador de melhor e o de pior resultado de prenhez. Notamos, portanto, ao avaliar apenas algumas variáveis, quanta disparidade pode haver e quanto é necessário um direcionamento correto em todo o processo. Mas, qual o impacto econômico que pode haver entre resultados diferentes? Quanto devo investir e como posso economizar? Compararemos resultados entre 40% e 60% de prenhez por lote de ATF em 300 matrizes com ressincronização até atingir 80% de prenhez na estação reprodutiva. Lembramos que existem muitos casos de sucesso com mais de 70%, assim como resultados abaixo de 30% de prenhez. Atribuiremos R$ 80,00 como custo de inseminação para o índice de 60% de prenhez por lote e R$ 60,00 para o índice de 40% de prenhez por lote, com mão de obra, sêmen, vacina e protocolo hormonal. Na simulação, com 40% de prenhez por vez, faremos uma primeira IATF em 300 matrizes, que com 40% de prenhez dá 120 prenhas. Numa segunda rodada, nas 180 matrizes vazias, vezes 40%, chegaremos a mais 72 prenhas, que, somadas às 120 anteriores, dá 192 prenhas. Numa terceira IATF, com as 108 vazias remanescentes, vezes 40%, chegaremos a mais 43 prenhas, que, somadas com as anteriores, chega-se a 235 prenhas e 65 vazias. Numa quarta IATF, faremos as 65 vazias, vezes 40%, dá mais 26 prenhas, que somado com o restante, chega-se a 261 prenhas, que é igual a 87% de prenhez. O total de inseminações realizadas, portanto, serão 300 da primeira rodada, mais 180, mais 108 e mais 65 na quarta rodada, o que dá um total de 653 inseminações, que a R$ 60,00 dá R$ 39.180. Dividido por 261 prenhezes, chega-se ao custo de R$ 150,11. Com 60% de prenhez por vez, faríamos uma primeira IATF com as 300 matrizes, que com 60% de prenhez dá 180 prenhas, e uma segunda IATF com as 120 matrizes vazias remanescentes, que a 60% de prenhez dá mais 72 prenhas, o que dá um total após 2 rodadas apenas, proporcionando que todos nasçam no cedo de 252 prenhezes, que é equivalente a 84%. O total de inseminações realizadas será, portanto, 300 da primeira IATF, mais 120 da segunda, igual a 420 inseminações, vezes R$ 80,00, igual a R$ 33.600. Então, o custo por prenhez será de R$ 33.600 dividido por 252 prenhezes, que dá igual a R$ 133,33. Uma diferença, portanto, de R$ 16,78, saindo ainda mais barata a prenhez, mesmo com o custo de R$ 20,00 a mais no índice de 60% por lote. Sabemos que devemos sempre reduzir gastos em toda atividade produtiva, mas a qual custo? Acreditamos que a opção mais inteligente seja reduzir custo sem reduzir o benefício. Aquela economia das instalações não afetariam o bom manejo das matrizes? Aquele sêmen super barato tem a fertilidade desejada? Será que aquele improviso no protocolo gera economia ou dor de cabeça? E assessoria em todo o processo? Quem toca a minha IATF? É um profissional capacitado? Nas mãos de quem entrego o meu negócio? No próximo vídeo,
falaremos sobre o que é nascer no cedo e quais suas vantagens. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se gostou, dá um gostei também. Eu sou o José Lauro, médico veterinário e consultor técnico do Mais Cria, em mais um Pecuária na Ponta do Lápis.